TV RM News, contando histórias hoje com o historiador aqui presente. Vou ler aqui para você. O historiador Sidney Pereira de Almeida Neto. Nasceu em Itumbiara, Goiás, em 10 de julho de 1960. Filho de Sidney Pereira de Almeida Filho e Dona Benedita Barcelos de Almeida. Casado com Maria Felina Silva Pereira de Almeida, pai de duas filhas, a Florença Silva Pereira de Almeida e Fernanda Silva Pereira de Almeida. Avô de Sidney Pereira de Almeida IV. Historiador, escritor, membro da Academia Itumbiarense de Letras e Artes, AILA, ocupa a cadeira número 16. Patrono, Coronel Sidney Pereira de Almeida, autor das obras literárias Itumbiara, um século e meio de história, Coronelismo do Sul Goiano de Goiás e 1909, Vila de Santa Rita do Paranaíba. Itumbiara, presidente e fundador do Arquivo Histórico Coronel Sidney Pereira de Almeida, exerceu as seguintes funções públicas: chefe de gabinete da Prefeitura de Itumbiara, superintendente municipal de habitação, diretor de meio ambiente, diretor de cultura, secretário municipal da cultura, assessor da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, diretor do Museu Major Militão Pereira de Almeida, presidente por 2 mandatos da Academia Itumbiarense de Letras e Artes, AILA, e chefe de gabinete da Câmara Municipal de Itumbiara, Goiás. Com a gente aqui, Sidney Pereira de Almeida, ele historiador e escritor do livro Está em Minhas Mãos, 1909, Vila de Santa Rita do Paranaíba, Itumbiara. Sidney, grande prazer recebê-lo aqui na RMTV News Itumbiara, Goiás. Eu que agradeço a presença, é uma honra para mim estar aqui na TV RM e junto com você, o vereador Rolissandro, participando deste momento, né, de descontraído, onde a gente vai ter oportunidade de mostrar para a cidade de Itumbiara um pouco do que a gente tem trabalhado sobre a história de Itumbiara. Maravilha. Sidney Pereira de Almeida foi convidado para estar aqui na nossa TV RM News para comentar sobre a história de Itumbiara, 1909, o seu livro. Aqui tem história para contar. Itumbiara no cenário goiano, nacional e internacional. Por aqui, muitas histórias a ser contadas, né, Sidney? Se a gente for contar a importância de Itumbiara hoje, a importante que ela é hoje e o que ela foi no passado. Itumbiara, a antiga vila de Santa Rita do Paranaíba, recebeu o primeiro carro do estado de Goiás. O primeiro carro que entrou no estado de Goiás em 1916 foi na cidade de Itumbiara, antiga Santa Rita do Paranaíba. Itumbiara teve a primeira casa bancária do estado de Goiás em 1919, até mesmo antes da cidade de Goiás. Por quê? Itumbiara era mais próximo do grande centro. A capital, que era a cidade de Goiás, ficava mais longe. E nós estávamos próximo de um grande centro, que era Uberlândia e Uberaba, que já era cidade consolidadas. Então, Itumbiara ficou muito próximo de 2 grandes cidades na época de sua fundação, onde Itumbiara foi um marco importante. Você vê, de Itumbiara saiu a ideia de fazer a primeira estrada para carro andar, viajar, que foi de Itumbiara até a cidade de Mineiros, levando o progresso. O primeiro carro que chegou em Rio Verde foi de Itumbiara no lançamento da rodovia sul-goiana, que hoje é 452. Então, a importância da cidade de Itumbiara, né, no cenário nacional, também como com a construção da grande e majestosa Ponte Afonso Pena, o progresso chegou rápido na cidade de Itumbiara, porque antigamente era simplesmente uma balsa, que cabia lá um carro de boi e 5 pessoas na balsa. Com a construção da ponte, o progresso chegou. Logo, a cidade de Uberlândia, antiga Uberabinha, em 1917, trouxe a estrada até na ponte. Em 1918, o Ronan Rodrigues Borges, o Coronel Cid, levou essa estrada até Mineiros. Então, o progresso de Itumbiara é de suma importância, como está no lugar estratégico, né, que era na divisa de um grande estado de Minas Gerais, e com a construção da ponte foi de suma importância para o desenvolvimento
do estado de Goiás, a cidade de Itumbiara. O Rio Paranaíba é cenário importante, mostrado para o Brasil, para o mundo. Nesse cenário, a travessia desse rio, ele se deu uma ponte muito querida, muito falada e histórica também. E você sabe contar também histórias dessa ponte que depois virou acervo também internacional, do patrimônio de Goiás, né? Do Brasil, né? Então foi muito bom você tocar, e eu participei desse projeto pelo IPHAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional do Brasil, a ponte Afonso Pena. Foi um marco para a história de Itumbiara e do estado de Goiás. Aqui teve a participação de duas revoluções importantes, a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas tomou, né, o poder, com a Revolução assumiu a presidência do país como interventor, e logo em 1932, quando os paulistas tentaram pegar o poder de Getúlio Vargas. Existe naquela ponte marcas de balas de fuzil que está perfurada lá até hoje na placa de inauguração. Essa ponte foi cenário muito importante, trouxe muito progresso, funcionou até a construção de Brasília, que está atravessando o progresso de Minas, Goiás e sim de todo o Brasil. A ponte Afonso Pena foi alvo de tombamento histórico. Em 2005, o promotor da época, Jales Mendonça, fez o pedido e nos convidou que a gente participasse com ele dessa defesa da ponte. E foi feito isso. Quando foi em 2012, a ponte foi, não só a ponte, também os pilares remanescentes também é considerado patrimônio nacional do Brasil. E com esse trabalho que a gente fez, eu me sinto honrado que eu fui convidado, fui eleito, né? Fui convidado a colocar meu nome numa disputa em Goiânia. Hoje eu tenho a honra de fazer parte do Instituto Histórico Geográfico do Estado de Goiás, o único itumbiarense que está presente, que esteve presente até hoje, representando a cidade de Itumbiara, e com muita honra estou lá junto com o Dr. Jales, aqui em Itumbiara, representando o Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Muito bem, estamos falando com Sidney Pereira de Almeida Neto, historiador e também presidente da AILA, Academia Itumbiarense de Letras e Artes. Sidney, falando de pessoas, nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer muitas pessoas que fazem parte da história. No seu livro, você conta história de algumas pessoas de relevância para o cenário, para a cultura da cidade de Itumbiara? Eu gosto muito de historiar a história do início de Itumbiara. Então a gente conta a história, nós temos grandes vultos da história de Itumbiara, como o Major Militão, como o Major Rogério, como Jacinto Brandão, Adelino Lopes de Moura, Carlos Marquês e tantos outros que fez esse progresso dessa cidade. A gente conta várias passagens, porque o Major Militão, quando esteve, que nós pertencíamos, todo mundo sabe, até 1909, nós pertencíamos à cidade de Morrinhos. Então, com a emancipação em 1909, Itumbiara passou a ser cidade. Até após o primeiro prefeito, o Major Militão foi o primeiro delegado da cidade que administrou Itumbiara até após o primeiro prefeito, Antônio Joaquim da Silva, em 1910. Então, a gente conta essa história com a participação de várias pessoas de grande vulto da história. Contamos a dona Venança Magalhães na educação, uma professora que deu sua vida para a educação em Itumbiara, primeira professora formada que veio inaugurar o grupo, antigamente falava Grupo Escolar Rui de Almeida, em 1924, ficou toda a sua vida naquela escola, até sua aposentadoria em 1950, ajudou a fundar a escola normal, que criou novos cursos para professores para a cidade de Itumbiara. Muito bom. Sidney Pereira de Almeida Neto, historiador. Sidney, tem relevância o seu livro, tem história da cidade, do nome da cidade e sobre o nome da cidade, Santa Rita do Paranaíba. É um nome que muitas pessoas não conhecem, está retratado no seu livro e fala justamente do início dessa querida cidade de Itumbiara, Goiás. Até chegar a esse nome, né, como Itumbiara surgiu a origem em 1824, quando o general Cunha Matos autorizou a abertura de uma estrada de Uberaba até Silvânia, passou pelo rio Paranaíba. Aí o que foi feito? A construção de um porto de balsa. Ali ficou conhecido Balsa do Paranaíba.
Logo em 1842, construiu-se uma capela para pagar uma promessa, com a devoção a Santa Rita de Cássia. Então ficou conhecido como Porto de Santa Rita, até a construção da igreja, né, que em 1872, que é uma igreja já reconhecida pelo bispo Dom Prudêncio na época. Então Itumbiara passou a ser conhecido como Arraial de Santa Rita do Paranaíba. Em 1909, com a emancipação, ficou como Vila de Santa Rita do Paranaíba até 1918, que passou a categoria de cidade, mas em 1909, já emancipada como Vila de Santa Rita do Paranaíba. Tem um fato interessante na história também, que o pessoal acha até graça, envolvendo o nome de Itumbiara. Em 1933, teve um concurso para a mudança do nome. Então fizeram aparecer vários nomes: Jussara, Paranaíba, Ritapópolis, Ritrândia, Paranaíba e Santa Rita do Paranaíba. O nome vencedor foi Ritrândia. Ritrândia, que quer dizer em Tupi-Guarani, terra de Rita. Mas o prefeito da época, que era o coronel Sidney Pereira, ele achou que o nome não estava condizente com a cidade. Então continuou Santa Rita do Paranaíba até 1943, quando o governo federal liberou todos os municípios para rever suas divisas. Então ele liberou para todos os municípios entrar em acordo, rever suas divisas de município e autorizou a mudança de nome. Então foi quando o prefeito interventor, nessa época era interventor, o doutor José Gomes de Lima, que era interventor em Itumbiara, mudou o nome para Itumbiara, que quer dizer em Tupi-Guarani, Caminho da Cachoeira. Esse nome já tinha sido dado um posto fiscal na estrada de Cachoeira Dourada, que tinha colocado esse nome, foi dado pelo senhor Inácio Paes Leme, da cidade de Cachoeira Dourada. Hoje tem colégio lá, Inácio Pinheiro Paes Lemes. Sidney, várias escolas têm o nome desses baluartes da história de Itumbiara. Passaram por Itumbiara e vários deles foram homenageados com o nome deles em várias histórias, em várias escolas do nosso município. Sidney Pereira de Almeida, ele tem nome, relevância na história de Itumbiara e, por isso, algumas da nossa história contam o nome do Sidney Pereira de Almeida. Você tem história do seu avô? Temos. O meu avô, ele nasceu em Araguari, mas viveu sua vida até os 25 anos na cidade de Tupaciguara, tomando conta do comércio do seu pai, Major Militão, que veio em 1909 para ser subdelegado do povoado de Santa Rita. Aí, depois, em 1907, o coronel Sidney transfere o comércio para a cidade de Itumbiara, Santa Rita do Paranaíba. Aqui ele se destacou, o primeiro destaque do coronel foi na luta junto com João Valeriano Rodrigues da Cunha, na busca da Ponte Afonso Pena para o município. Ali o Sidney sobressaiu e ficou onde ele foi 11 vezes prefeito. Ele participou, como na época que conhecia prefeito, como intendente. Em 1930 passou a ser, de intendente passou a ser nomeado, né, pelo governo, e em 1932 ele foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Como prefeito eleito pelo voto direto, ele foi o primeiro prefeito em 1932, quando surgiu as eleições no Brasil. Então, meu avô hoje é homenageado com o próprio terminal rodoviário aqui, né, que é Terminal Rodoviário Itumbiara Sidney Pereira de Almeida. Tem a comenda oficial do município de Itumbiara, a comenda oficial, que é a comenda Coronel Sidney Pereira, que a Câmara de Vereadores, o prefeito, dá a essas pessoas relevante. E agora, pela Egrégia Câmara de Leis, vocês aprovaram a Avenida Castelândia como Avenida Coronel Sidney Pereira de Almeida, pelo trabalho que o coronel fez na cidade de Itumbiara. TV RM News Itumbiara, Goiás, trazendo aqui o quadro Contando Histórias, e hoje a história do livro 1909 e a história de Sidney Pereira de Almeida Neto. Sidney escreveu o livro 1909, Vila de Santa Rita do Paranaíba, Itumbiara. E ele tem história para contar, falando da nossa querida Itumbiara, Goiás. E eu pergunto ao Sidney: Sidney, quem vos inspirou a escrever, a ser historiador
E quantos livros, aí você pode esperar um pouquinho mais para responder quantos livros você já editou, já publicou e quantos ainda quer publicar. Onde você se espelhou para escrever vários livros? É uma história até bonita e comovente. A gente, estudante, né, sempre procurava, quando chegava 12 de outubro, todo mundo queria saber a história de Itumbiara. Na própria escola, a gente ia até meu avô e pegava dados que ele passava para os professores e para alguns alunos que visitavam ele e pedia a história de Itumbiara. Foi quando um dia ele me passou todo um acervo que ele tinha no seu quarto, uma estante com livros, com vários materiais, revistas antigas, vários depoimentos, cartas que ele recebia de governador. O meu avô era um amigo íntimo de Pedro Vico. Pedro Vico visitava ele sempre aqui na cidade de Itumbiara, para que ele também, visitando Pedro Vico na cidade de Itumbiara. Então ele me inspirou. Quando eu abri o armário, eu vi um livro, um preto, da capa preta, um manuscrito dele escrito, dados sobre a história de Itumbiara. Aí tinha um resumo grande, eu falei, eu vou atrás desses maiores dados, e fiz um livro em 1997, Itumbiara, um século e meio de história do município de Itumbiara. Um livro pequeno, mas com muita pressa de fazer, porque os professores me cobravam. E eu sempre tive facilidade na história. Eu tenho, até que eu peço permissão para agradecer, uma professora, a professora Janete Costa, que ainda está em Itumbiara, foi minha professora de história, que me incentivou demais. Ela achava muito interessante que a matéria que ela passava, ela podia passar 1 hora depois, ou 2, eu fazia a prova sem estudar, e nunca tirei menos de 10 sobre a história do Brasil. E eu gosto da história de Itumbiara, a história do surgimento. Então foi isso que me incentivou, que me batalhou. Eu tinha um material, por que não passar para a minha cidade? Então foi um presente que eu dei para a cidade de Itumbiara. Esse livro, 1909, ele está completo, que a história passada a gente não muda. Eu conto do primeiro prefeito Antônio Joaquim da Silva até o prefeito John Araújo, que é o prefeito 53. Então já tem. O que tem que mudar agora? Só a biografia dos prefeitos atuais. Porque quando eu lancei o livro, o John estava entrando na prefeitura. Então ele não tinha esse tanto de obra que ele tem feito na cidade de Itumbiara. Então eu acho que eu ainda tenho que lançar um novo livro, uma nova edição, já com a biografia já do prefeito John com as suas obras. Que eu acho que a pessoa passa e deixa seu legado, né? Então, quem for seguir o prosseguimento do meu livro mais adiante, é só mudar a biografia dos prefeitos, colocar os novos prefeitos, porque ele está pronto. Porque a história passada a gente não vai mudar. Várias praças, várias obras de Itumbiara têm lá os seus autores, tem lá os prefeitos, aqueles que fizeram a história e você conta no livro 1909. Por isso, você está dizendo que, atualizando o novo cenário, Itumbiara já passa com muitas obras nesse cenário, você também quer retratar, e é por isso que eu imagino que virá outros livros por aí. Vem sim, eu estou preparando um livro que chama Itumbiara, e ele é escrito Itumbiara, que é Caminho da Cachoeira, e o linguajar Itumbiara eu consegui, como escreve Itumbiara em Tupi-Guarani. Tapê, Piá, isso é Itumbiara. Se os índios falam Itumbiara, ele fala Tapê, Piá. Então eu estou contando uma história mais chegando, não muito recente, mas eu estou contando a década de 60, 70, 80, onde tem vários surgimentos da história de Itumbiara, muito interessante, quando surgiu o Laios, o Rotro, o próprio batalhão da polícia, que era quartel, 4ª Companhia Independente. Então, é um livro interessante. Estou trabalhando também, esse que vai ser lançado agora em breve, eu quero ver que eu lance ele em agosto, na data de nascimento do meu avô, que eu não me considero como o escritor do livro, organizador. Eu fiz uma biografia dele, e o restante é tudo que ele foi citado em outras obras. Cartas que ele recebeu, comunicado. Então é um documentário, fotos e documentário, que é
Coronel Sidney Pereira de Almeida. Esse é o mais recente. E esse está PPA. E depois eu vou trabalhar em biografias de pessoas importantes da cidade de Itumbiara. Muito bom. Esse cenário representa a história dos moradores, da cidade, do município de Itumbiara, Goiás, e você tem sua história, né? Então, desde o seu nascimento, ficou registrado, gravado ali, que você possivelmente constaria as histórias dos seus avós, e por isso o livro 1909, por isso todo o acervo adquirido, e que você tem zelo por isso. Ama o que faz, gosta de fazer, é amor por Itumbiara. É um amor que eu tive por Itumbiara, e eu não podia fugir dessa história minha, da minha família, que no começo de Itumbiara foram pessoas que ajudaram a construir essa terra, né? O meu avô como prefeito, por 11 mandatos, o Major Militão também, meu bisavô, foi prefeito, o Rui de Almeida, meu tio prefeito, Félix, o autor do hino, Sebastião Xavier, que é meu tio, então a gente não pode fugir desse legado. A gente falou também do depoimento da professora Venança, eu tive a honra de ser batizado por ela. Então é importante a gente contar a história. Então, como eu tinha tudo isso, eu resolvi pôr escrito. Maravilha. Sidney Pereira de Almeida, ele é presidente da AILA e também historiador. Hoje, falando um pouco do livro 1909, que tem toda a história de Itumbiara até os dias atuais, bem próximo agora, 2020 é o marco do livro, né? Então, você terá aí várias oportunidades de ler o livro. Ele encontra-se nas livrarias, Sidney? Como que... Ele da livraria, ele ficou até Conta Gráfica, pediu para o acerto, né? Mas quem se interessar está na Academia de Letra. Itumbiara, Goiás, e aqui eu estou falando do 1909, Vila de Santa Rita do Paranaíba, e falando aqui, contando histórias na TV RM News. E aí, Sidney Pereira, para as considerações finais. Lembrando, Sidney, importante essa ação e a divulgação do seu livro, contando histórias de Itumbiara, 1909, especificamente, sobre o livro nas escolas de Itumbiara. Suas considerações finais e a importância de se contar histórias nas escolas e para o povo itumbiarense. Eu agradeço, né, por estar aqui presente com você, vereador Roli Santo, com o Reino da TV, é de muita importância. Hoje mesmo eu já estive em 2 escolas levando uma palestra sobre a história de Itumbiara, onde eu convido todo o pessoal que acompanhe na rede social, a partir de segunda-feira, onde a gente vai estar lançando Itumbiara 115 anos, 1909-2024, onde a gente vai estar postando fotos, documentos da cidade de Itumbiara. Minha rede social, o Facebook, é Sidney Pereira de Almeida Neto, o meu Instagram também, Sidney Pereira de Almeida. Então você acompanhe para que você possa estar participando um pouco da história de sua cidade, que é uma das histórias mais bonitas do estado de Goiás. Foi um prazer estar com vocês. Ok, nós estamos aqui encerrando uma entrevista contando histórias na TV RM News Itumbiara, Goiás. Nós falamos hoje com Sidney Pereira de Almeida Neto, historiador e presidente da Academia de Letras e Artes de Itumbiara, Goiás. Nosso muito obrigado.